Boa noite a você e a todos os que conosco sempre estão em sintonia. Tudo esse ano está sendo muito novo, né? Tanto no ano passado como nesse início de ano também. Então a gente está passando por experiências que têm sido novas para todo mundo. E é claro que essas celebrações do Natal, elas também estão acontecendo de um modo diferente. Graças a Deus que de um modo muito tranquilo, porque a gente já passou na caminhada da gente de igreja por situações bem mais complicadas o ano passado, por momentos que a gente teve que celebrar com a igreja fechada, com um número muito pequeno de pessoas. E nesses últimos dias a gente está tendo uma tranquilidade de poder, com todas as medidas de prevenção, mas pelo menos acolher todas as pessoas, uma quantidade aqui dentro da igreja, outra quantidade do lado de fora, e tem sido tranquilas as nossas celebrações. E tem sido novo, não é uma coisa fácil para a gente lidar com essas situações todas, as pessoas ainda um pouco assustadas, algumas preocupadas em querendo vir para a igreja, mas preocupadas, não é? Com essa situação que nós estamos vivendo, mas aos pouquinhos acho que a gente vai mesmo incorporando um pouco aquela realidade que todo mundo tem chamado de novo normal. Então nós também como igreja estamos tentando descobrir o que é esse novo normal, como é que nós podemos caminhar. Então graças a Deus que o Natal foi celebrado e está sendo ainda celebrado, porque a gente está ainda dentro do tempo do Natal, com muita tranquilidade e também graças a Deus com a participação significativa das pessoas da nossa comunidade. Falar em participação, né? Ainda hoje eu estava conversando com o pessoal aqui na frente, me surpreendeu, né? O público que compareceu, quase que a mesma totalidade aí da missa de Natal, da noite de Natal. Isso mostrando que as pessoas estão ganhando realmente confiança e estão realmente aí se readequando a essa nova realidade, né? Pois é, exatamente, né? Isso me deixou muito contente também, porque a gente até imaginava que hoje já esvaziaria, que o pessoal teria vindo mais no Natal e naquela noite do Ano Novo, que pra gente foi uma grande surpresa também. Muita gente pensava que iam ser poucas as pessoas na missa, e eu o tempo todo acreditava o contrário, dizia não, esse ano como não tem muita coisa em lugar nenhum, a gente acredita que de fato o povo vai vir para a igreja, como de fato veio. Foi bonito a gente ver a praça transformada mesmo numa extensão da igreja, todo mundo mantendo as distâncias, com máscara, com todos os cuidados, mas uma celebração muito bonita com a presença do povo. E hoje, nesse dia da Epifania, me surpreendeu também, porque a participação ainda foi muito significativa. Tomara em Deus que continue assim. Falando em participação, tivemos uma participação aí, seminarista aqui nesse período de 6 meses aqui na paróquia, hoje se despedindo, muito importante também de aprendizado para eles também e para a convivência com a comunidade também a participação dele, né, padre? Com certeza. Numa situação também muito complicada, não é? Eles, na verdade, vieram para aqui numa situação de improviso, exatamente porque não está podendo ter aula presencial na faculdade, aí eles foram distribuídos entre os padres. E, como eu tenho sempre dito, assim, esses dois vieram porque, como foi uma situação de improviso, o reitor preferiu e o bispo preferiu que eles estivessem próximos aos padres com quem eles já tinham uma certa caminhada, uma certa proximidade. E os dois são praticamente filhos, eu conheço desde meninos mesmo, né? Foram coroinhas lá no Andaiá durante os 6 anos que eu passei no Andaiá. Então tem uma história lá, um caminho na paróquia, e foi exatamente nessa convivência que eles sentiram esse desejo de fazer a experiência no seminário, de descobrirem mesmo a vocação deles. Então para mim foi uma alegria. E diga-se de passagem que não só me fez bem, porque foi uma ajuda na pastoral e tudo, mas uma coisa que me fez muito bem também foi a convivência com eles, porque por ser esse tempo de pandemia, estava todo mundo muito mais em casa, não é? E aí as outras pessoas têm esposo, esposa, filho, e eu fiquei sozinho na casa paroquial, nem com minha mãe e a minha família eu não podia ter muito contato, porque eu de qualquer modo estava com contato com as pessoas e não era conveniente que eu tivesse muito próximo a elas. Não abandonei, mas precisava manter uma certa distância. Então, até essa convivência com o padre na casa paroquial foi muito boa para que eu também não ficasse sozinho durante esse período. Então, me fez muito bem e acredito que a eles também. Pena que foi numa situação, num contexto em que eles não puderam visitar todas as comunidades, celebrar nas comunidades, conhecer o povo das comunidades, mas eu acredito que essa pouca experiência, esse pouco contato que eles tiveram, foi também com certeza muito útil para eles e para todos nós. Normalmente nesse início de janeiro, meados de janeiro, aí temos aí as mudanças aqui na programação da igreja. Já tem alguma coisa definida nesse sentido, padre? Ainda não. A gente tem essa semana uma reunião com o CPP, que é o Conselho de Pastoral Paroquial, e também com o pessoal da liturgia, para a gente poder definir um pouquinho as coisas. De qualquer modo, o que é certo é que a partir da outra semana a gente diminui um pouco o ritmo, né?
Primeiro porque, de fato, o período de pandemia não é conveniente que a gente fique fazendo muitas aglomerações. Então a gente fez essas celebrações maiores nesse tempo do Natal, mas a partir da semana que vem a gente vai dar uma freada, vamos dizer assim. As celebrações dominicais continuarão acontecendo, mas numa proporção menor. A gente vai tentar diminuir também um pouco a quantidade de celebrações, pelo menos até a quarta-feira de cinzas. E espero em Deus que até quarta-feira de cinzas as situações estejam todas mais tranquilas, para que a gente possa ir a partir daí retomando o caminho, como todos nós estamos ansiosos, né, esperando por isso. Agradecer a participação do Padre Marco com a gente. Deixa sempre o microfone à disposição aí, né? Que algo não abordou, que você quer acrescentar também, fique à vontade, Padre. Muito obrigado, JC, obrigado a todo mundo que sempre está nos acompanhando também, não é? Procurando ser informados como de fato deve ser. E assim que a gente tiver, então, uma programação mais definida para esse período, a gente faz contato também com você para que, por meio das redes sociais, isso possa ser também divulgado e chegar a todas as pessoas.